Fala, galerinha do quinto ano, retornando para mais uma aulinha de ciência. A nossa aula de hoje nós vamos ver um pouco sobre sistema endócrino, certo? Seguimos vendo sobre os nossos sistemas, certo? Sistema endócrino, página 28 do nosso módulo. Então, o sistema endócrino, ele é o sistema formado por as glândulas, e essas glândulas são as produtoras de hormônio. Basicamente, a principal função do nosso sistema endócrino que nós temos, vamos ver aqui na nossa página 28 do nosso módulo. Então, formado por glândulas endócrinas, produzem hormônios e liberam os hormônios no sangue, certo? Os hormônios são levados pelo sangue para os outros órgãos e, juntamente com o sistema nervoso, ela controla as funções do nosso corpo, ela controla o funcionamento do nosso corpo. Então, juntamente com o nosso sistema nervoso, ok? Então, o nosso sistema endócrino, ele é formado por várias glândulas. E essas glândulas, elas secretam esses hormônios, produzem esses hormônios, vão lançando esses hormônios no nosso sangue para aí vir o funcionamento, tá? Então, elas são glândulas produtoras de hormônio. Então, aqui na nossa página 29, nós temos as glândulas que formam o nosso sistema endócrino. Temos glândula hipófise, que fica, ó, cabeça, certo? Depois da glândula hipófise, a gente tem a glândulazinha aqui na garganta, que é a glândula da tireoide. Aí temos as glândulas das suprarrenais, que ficam acima dos nossos rins. Temos o pâncreas, que está lá, próximo ao nosso rim. E não sei se vocês lembram, mas a gente estudou, não foi, o pâncreas, lá no nosso sistema digestório. Acho que vocês lembram que a gente estudou essa glândulazinha. Temos os ovários, que essa glândula já é uma glândula produtora de células reprodutoras femininas, então ela só vai ter nas mulheres. E temos os testículos, que já são produtoras de células masculinas, então só vai ter nos homens, certo? Então nós vamos ver agora um pouco da função de cada glândulazinha. Cada glândula dessa, ela é responsável por uma função. Ela é responsável por uma função, produz esse hormônio e esse hormônio vai ser lançado para o sangue e realizar essa função principal. Então, temos aí a hipófise, situada no nosso encéfalo. Ela também é conhecida como glândula mestra. Aquela glândula central, ela. Também conhecida como glândula mestra, a nossa hipófise. Vocês podem estar localizando ela aqui na nossa imagem. Então, situada no nosso encéfalo, controlada pelo sistema nervoso, conhecida como glândula mestra do organismo. Ela é a glândulazinha também que produz o nosso hormônio do crescimento, que é o GH. Então, ela produz esse hormôniozinho pra gente, ó, crescer. É ela que vem produzindo esse hormônio na nossa juventude pra gente ter a nossa estatura. Então, produz hormônios que ativam o funcionamento das demais glândulas. Ou seja, ela é a glândula central, tá? No nosso encéfalo. Ela produz os hormônios para tanto do crescimento, como produz os outros hormônios que vão ativar a produção das outras glândulas, que vão ativar o funcionamento das outras glândulas, para as outras glândulas realizarem a liberação de hormônio também delas. Por isso que ela é conhecida como glândula mestra, certo? Vamos ver aqui a nossa outra glândulazinha, que é a daqui, que é a nossa tireoide. A tireoide, ela é uma glândulazinha que fica aqui à frente da nossa traqueia. Ela tem um formato de U, que ela pega a nossa traqueia aqui à frente, certo? Ó, tem um formatozinho de U e ela tem cerca de 3 a 5 centímetros. Então, ela produz 2 hormônios.
da ingestão de iodo. É por isso que a gente tem iodo nos alimentos, a gente tem que ter esse iodo para produzir, para trabalhar com essa nossa glândula produtora, que necessita do iodo para produzir os hormônios. Então, esses hormônios regulam o quê? O metabolismo. Essa glândula produz hormônio regulador do metabolismo. O que são metabolismo? Atividades como respiração celular, produção de energia. Então, essa glândula é a nossa tireoide que ativa essa produção. Então, ela controla o metabolismo. É essa a função dela. Vamos ver agora aqui um pouco da nossa outra, né? Mas antes, lembrando aqui, acho que vocês já ouviram falar sobre o hipotireoidismo e o hiper. Então, a nossa tireoide, ela tem que produzir esse hormônio, que é a base, né, que necessita do iodo, justamente por isso. Se tiver a baixa produção, nós pode ter aí o hipotireoidismo, que é a falta do hormônio, certo? E se tiver a alta produção, ele pode ocorrer de ter o hipertireoidismo, que é o excesso da produção. Por isso que a produção do hormônio tem que ser sempre no controle, tem que estar controlada. Não excessivamente, nem faltando. Tem que ser controladamente. Ok? Então, vamos ver agora sobre a nossa outra glândula, que é a glândula suprarrenais. As suprarrenais, como eu falei, estão localizadas acima dos rins. Vocês podem estar vendo aqui na nossa imagenzinha, certo? Elas ficam aí localizadas acima dos rins, conhecida como glândula adrenal, porque a principal função dela aqui é a produção da adrenalina. Então, são duas glândulas situadas acima dos rins, porque cada rins tem uma glândulazinha assim, ó, acima dele, controlada pelo hormônio ACTH, que é o hormônio da hipófise, ou seja, a hipófise, que é aquela glândula mestra, ela é quem controla a produção nessa glândula, certo? E ela produz a adrenalina, produzida em situações de estresse, de susto, de esforço físico. Aí favorece a frequência cardíaca, atividade muscular intensa, tensão arterial, entre outros. Imagine, você tá num lugar assim, aí vem alguém, dá um susto, aí você já sente o coração acelerado. É justamente por essa produção na nossa glândula suprarrenal que ela produz essa adrenalina. Então, quando a gente corre acelerado, que você para, o coração tá também isso, nosso coração acelera justamente por conta dessa produção de hormônio na nossa glândula suprarrenal, que ela produz a adrenalina, que dá aquela aceleração no nosso batimento cardíaco. Beleza? Então, vamos ver agora um pouquinho das nossas gônadas. As gônadas são as duas célulazinhas, as duas glândulazinhas que produzem, são chamadas de glândulas sexuais. Elas produzem os gametas e hormônios. Elas produzem o gameta feminino e o gameta masculino. Lembra aquelas duas que eu falei? Essa é da mulher, essa é do homem. Então, a mulher, a gente tem os ovários. O homem, a gente tem os testículos. Então, homem só tem o testículo, mulher, o ovário. Certo? Então, gônada é justamente isso. Célula reprodutora, glândula que produz a célula feminina, que é o ovário. Glândula que produz a célula masculina, que é o testículo. Então, o testículo são as gônadas masculinas, produtora de testosterona, que a testosterona é justamente produzida no testículo, que é a célula sexual masculina. Ela regula as características sexuais secundárias masculinas, como
barba, a voz grave, o tom de voz, a tonalidade. É justamente isso que ela regula. Se vai ter a voz mais grossa, mais grave, a voz mais fina. Então, esse controle, essa variação é justamente por conta da célula masculina, que é produzida na nossa glândula masculina, que é o testículo. Já a mulher tem aqui os ovários, que são as gônadas femininas, certo? Produtora de estrogênio e progesterona. O estrogênio e a progesterona são os dois hormônios femininos que são produzidos no ovário. Então, desenvolvem características sexuais secundárias femininas, como o desenvolvimento de seios, né? Se a mulher vai ter seios, esse desenvolvimento é justamente por conta das gônadas, que são as células, ou são as glândulas, né? Feminina, que é o ovário, tá? E a masculina, que é o testículo, tá bom? Então, aí tem o ovário que produz hormônio feminino, testículo que produz hormônio masculino. Vamos ver a nossa outra célulazinha aqui. Temos o pâncreas. O pâncreas, ele produz o que? O suco pancreático. Como eu disse, o pâncreas está presente no nosso sistema digestório. Ele produz esse suco pancreático que vai ajudar lá na nossa digestão no intestino. Quando está já finalizando a digestão lá no nosso intestino. Então, ele é produzido pelo pâncreas. Então, pâncreas produz o suco pancreático. Então, e também produz o que? A insulina. O pâncreas produz a insulina, que controla a quantidade de açúcar no sangue. Então, a insulina controla o nível de glicose no sangue, aumentando a absorção pelas células e retirando o excesso de açúcar do sangue. Então, ele participa da digestão lá, mas aqui como glândula, né, como sistema endócrino, é ele quem produz a insulina para manter esse controle, esse estável controle da glicose, né? Nem deixar ela altear, nem deixar ela baixar. Então, ela mantém estável esse controle da glicose. Sabendo que o nosso pâncreas ele é muito importante para não chegar a ter a diabetes. Lembra? Que é aquela doençazinha causada pelo, no caso, se não for secretada a insulina. Então, o pâncreas não secretando a insulina suficiente pode causar o diabetes mellitus. Parte da glicose que circula no sangue vinda da digestão dos alimentos não é absorvida pela célula e acumula no sangue. Então, aí o excesso provoca danos nos vasos sanguíneos e outros órgãos, dificultando a cicatrização e pode até causar problemas de visão. Então, o tratamento aí tem que ser feito por quê? Por a injeção de insulina e dieta equilibrada. Então, o pâncreas não secretou essa insulina de forma suficiente, pode causar o diabetes, que pode chegar a ter aí a falta, né? Parte da glicose que circula no sangue vindo da digestão dos alimentos não vai ser absorvida, não vai ser secretada de forma ideal pelo pâncreas e pode causar a diabetes. E aí chegar a ter que tomar a injeção de insulina. Certo? Então, essas foram as nossas glândulas. E aí, aqui na nossa página 30, a gente tem aqui o nosso Saiba Mais, uma curiosidadezinha. Lembra que eu falei que a nossa hipófise, ela é produtora de hormônio do crescimento, que é o GH? Então, justamente, ela produz esse hormônio, certo? E com essa produção é o que vai estimular o crescimento da criança para um bom desenvolvimento de forma saudável. Então, ela tem que produzir esse hormônio. Então, caso aconteça da nossa
glândula não produzir esse hormônio, certo? De forma ideal, então aí o que pode acontecer? Ó? Quando somos criança, os hormônios do crescimento agem em nosso corpo, fazendo com que a gente cresça. No final da adolescência, o hormônio do crescimento diminui, né? E nossos ossos param de crescer. Então ele produz quando criança e no finalzinho da adolescência ele para já estabilizar esse crescimento. Se o hormônio do crescimento é secretado de forma exagerada na fase de crescimento, ele pode causar um problema de saúde chamado gigantismo, ou seja, a criança cresce demais, certo? E pode causar o gigantismo, é o crescimento exagerado do corpo. E caso aí que esse crescimento exagerado já são para pessoas que crescem, ficam maiores de 2,30 m até 2,75 m. Pode atingir essa altura, entre 2,30 e 2,75. Caso aconteça a baixa produção de hormônio, também pode causar problema, que é o que é chamado de nanismo, que é a baixa produção do hormônio no período do crescimento, se ele não for produzido também de forma ideal. Aí já no nanismo, a pessoa fica baixinho, com a estatura não cresce, então vai ficar com estatura baixa, que são os anãos, né? Então, os anãos já é por conta disso do nanismo, porque não teve a produção de hormônio e não teve o crescimento, ou seja, a criança ficou baixinha, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Façam a atividade aí da página 31 e 32. Realizem a nossa atividadezinha. Qualquer dúvida, sabe, né? Daquele jeitinho, me procurando para a gente estar realizando as atividades, tirando as dúvidas. E aguardo vocês na interação para qualquer dúvida, tá ok? Então, fiquem com Deus e valeu, galerinha! Beijão!